E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode estar afetando você neste exato momento. Nós vamos falar sobre a síndrome do PC Gamer. Conheça o problema que afeta jogadores de computador. Pois é, se você tem um console, você tá livre de mais uma que apareceu por aí, ó. E para falar sobre esse assunto comigo, hoje eu trouxe uma pessoa, um convidado especial, que é ele, o Giliard. E aí, Gili, como que você tá? Fala, Ricardo, fala pessoal, tudo ótimo por aqui, espero que esteja tudo bem aí com vocês. E esse assunto aqui é divertido, sabe? É muito engraçado. Quando eu vi essa matéria, eu falei, não, a gente tem que comentar porque eu acho que geralmente, né, você comprava um videogame ou montava um PC Gamer era pra jogar, né? Mas parece que é fazer benchmark, né, Ricardo? E benchmark, se não tiver rodando bem, nem dá pra começar a rodar o jogo depois. É desse jeito. Ai, gente, a síndrome do PC Gamer, ela trata assim do pessoal que às vezes deixa de se preocupar em rodar o jogo, em se divertir jogando, para se preocupar com estatísticas de desempenho do seu PC. Sabe aquele pessoal que joga e aí deixa ali o Afterburner do ladinho só para poder ficar vendo os FPS que o jogo tá rodando? É mais ou menos isso. Isso daí é assim, é um problema, sabe? A pessoa tem que focar na atividade principal que seria jogar. E você, Ricardo, você sofre da síndrome do PC Gamer? Eu não, longe de mim. Deus me livre, eu nem jogo, eu só fico testando. Eu não sofro dessa síndrome porque eu não jogo, eu só testo os benchmarks, então. Ai, gente, olha, eu fiz o upgrade recente da minha placa de vídeo porque eu tava com uma 2060 que tava rodando Final Fantasy XV em 4K na minha TV, mas não tava segurando 60 FPS estáveis. Então, quando tava tudo no mínimo, o jogo tava muito bonito, mas ela ficava oscilando ali 50, 48, 60, dependendo do ambiente. E agora com a minha RTX 4060 Ti, ela roda o jogo na qualidade alta, só ligar ali o DLSS e tá ótimo, tá? Segura no 60. E Starfield, eu consigo rodar Starfield no médio com FSR 3.0 com o gerador de quadros a mais de 100 quadros. Ou seja, como eu jogo na TV só a 60, então eu consigo travar ali a 60 e jogo o jogo sem problema de quedas. Então eu estou feliz. Não sei se isso se encaixa na síndrome do PC Eu nem... Todas essas siglas aí que você falou, é que agora eu rodo tal e tal. A pergunta é, você jogou? Ainda não, eu só testei pra ver se ia rodar. Então eu acho, não tenho certeza, eu não sou médico, não tenho nada a ver com a matéria, mas me parece, talvez, pressupondo, eu acho que você tá com a síndrome do PC Gamer. Também tô achando, viu? Mas é bacana saber que existe um nome pra esse hábito, né? Esse comportamento de algumas pessoas que quando a gente identificar a pessoa, a gente não vai mais precisar falar que ela só é louca ou neurótica. Então, ela só tem um pequeno transtorno compulsivo por números altos. É divertido falar sobre esse assunto, porque realmente, quando eu tinha o meu Super Nintendo, que eu ia jogar F-Zero, às vezes eu percebia que o jogo parecia que perdia um pouco a responsividade no controle, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que era a taxa de quadros caindo de 24 para 15 e que não era eu que era ruim naquela curva, mas que era o meu Super Nintendo que tava... Ai,
eu vou morrer. E hoje eu sei o que se trata. Então, eu acho que as pessoas, elas deveriam ver, assim, coloca um objetivo, eu quero rodar. Claro, Ricardo, você não acha que rodar 4K 60, você não acha demais? Ah, eu não acho não, eu acho que a tendência do futuro, tô só me preparando pra quando ela chega. Foi uma péssima pergunta, né? Afinal de contas. Nossa, Mas... eu jogo. O meu caso, assim, acho que não é de todos os PC gamers. Acho que tem gente que quer comprar um monitor de 144, 200 Hz e fala, né? Se eu tenho esses Hz, eu quero jogar neles. Mas eu tenho um desânimo, assim, de jogar esses jogos de história aqui sentado na cadeira de frente pro monitor do PC, porque em 1080p roda tudo. Mas Final Fantasy, eu tenho uma história com Final Fantasy, né? Que eu tenho milhares de horas nos jogos. E eu, quando era mais criança, adolescente, que eu jogava esses jogos, eu jogava aqui no meu quarto, deitava na minha cama e jogava na TV. E jogar no monitor do computador não é a mesma coisa. Aí agora acredito que jogando na TV eu vou conseguir voltar a jogar. Só que minha TV não é mais uma TV de tubo de 20 polegadas, né? É uma TV 4K de 40. Então, se não tivesse na resolução da TV, acho que ia ficar feio, não sei, talvez. Não ia, porque eu fiz o teste na 2060 rodando em Quad HD e a qualidade fica muito boa. Quase não dá pra perceber a diferença. Óbvio que como eu fico fazendo testes aqui com muita frequência, eu bati o olho, eu sabia que não estava em 4K. Mas não é aquela diferença gritante não, tá? O Quad HD, a TV 4K ela faz como que chama lá quando ela aumenta a imagem, ela mesma. Upscaling, É isso. upscaling. Ela faz o próprio upscaling na própria TV. Então a diferença é muito sutil. Mas aí a gente olha ali em 4K, tudo lisinho, não tem borda, não tem aresta, não tem... Você vai passar por uma cerca, não tem nenhum tipo de cintilação, você não enxerga os pixels. E aí quando você põe em Quad HD, às vezes quando você aproxima do cabelo do personagem, você consegue ver as arestas ali, sabe? Então, imagina jogar o Final Fantasy VII e ter o Cloud, né? Com aquele cabelinho maravilhoso dele. Então, não sei. Talvez fosse diminuir um pouco a imersão. Não é o meu caso. Eu percebi isso porque eu fui procurar. Mas dá pra jogar em Full HD na TV 4K, que é o que o Xbox Series S e alguns jogos no modo performance, até do Play 5, do Xbox Series X, fazem. Então, é perfeitamente jogável. Você não vai sentir toda essa diferença, até porque se você estiver jogando para se entreter, para ter a imersão no jogo, você não vê essas coisas. Você tem que realmente estar ali focado, tá numa cena estática ou com pouco movimento, caçando os detalhes. E foi isso que eu fiz. Então não se apeguem a 4K 60, tá bom? 4K 30 Nossa. Eu não tava vendo a diferença jogando na TV. Então, eu diria que todas essas siglas aí que você falou, você já sabe, né? O resultado de tudo isso aí, né? Mas eu nem vou comentar, vou deixar pro pessoal aí dar o veredito. Mas eu acho que o foco é se divertir. Sim. Ó, eu me lembro que eu nunca tinha jogado Resident Evil 0, o remake. Talvez a Capcom vá fazer um remake do remake. Mas eu tô falando do que tinha no GameCube. E eu fui jogar ele de um método alternativo. Você jogou no GameCube de software? Isso, por aí. Então, eu joguei ele a 25 FPS. Eu tentei fazer ajustes, mas não funcionava. O jogo direito dava uns bugs. Aí eu joguei a 25 FPS. Parecia que o Chris, ele tava
Falei errado. É o Resident Evil 1, o remake. E aí, o Chris, ele parecia, sabe, flutuando, tudo muito devagar. Eu falei, meu Deus, mas eu me diverti muito. Com esses 25 FPS eu me diverti. Não é a experiência adequada, não recomendo, mas assim, eu consegui me divertir e jogar. E o mais importante que eu Não foi sempre tento 25, passar, foi 15. ou menos, eu vou saber. Às vezes diminuiu mais ou não, mas eu sei que o mostrador dizia 25. Eu sei lá o que estava acontecendo. Mas rodou, sabe, não tinha skip nem nada. Então, eu tive uma experiência boa porque eu queria muito jogar. Sim. Mas o problema é, veja algo que atenda a sua expectativa minimamente e não se apegar a números. Por exemplo, eu acho aceitável, em alguns casos, 720p 60 fps aceitável, sabe, com alguns efeitos para evitar um monte de coisa. Eu acho aceitável pela fluidez. 1080p a 30 fps é aceitável, porque eu sei que os videogames vieram prometendo uma coisa e não vão entregar nunca. Isso não existe. 4K 30 é só com gambiarra. Ah, eu acho. O fluido 4... mesmo não vai acontecer. Acho que o mínimo do 4K tem que ser a 30, que foi o que eu consegui aqui, tranquilinho. Eu peguei o God of War no Ultra, sem DLSS, sem nada de upscaling. 4K ele rodava ali nos... Tocava nos 60, mas ele ficava mais próximo dos 50, oscilando ali 48, 45. Então, tava muito bom na 4060 Ti. Então, às vezes eu acompanho muito reviews de placas de vídeo, de jogos, testes de hardware. E eu fico surpreso que o pessoal costuma recomendar uma 4060 para 4K no mínimo, no low. Gente, não precisa, tá? Você jogando em 4K 30, você... Não sei num jogo competitivo, né? Vamos também... Você vai jogar um jogo single player 4K 30, tá ótimo. Porque se você for jogar ali um Fortnite, um Overwatch, esses jogos você vai precisar de mais FPS. Mas para um jogo single player, 4K 30 só vai. Só a placa de vídeo conseguir rodar, só vai. Ah, não conseguiu 4K 30? Joga Quad HD ali, o 1440p, joga um DLSS ali e joga 30 que dá. É muito bom, muito tranquilo. O jogo é muito bonito. Full HD também, a 30, se o seu monitor é Full HD e o seu jogo é single player, dá pra se divertir, não precisa ser 60. É que convencionou-se que o jogo no PC para estar rodando bem é a 60. Mas por que é a 60? Porque vai ter alguns momentos em que vai ter queda da performance, vai ter excesso de objetos, o jogo não vai estar bem otimizado e aí vai ter queda. Mas tenho subestimado 45, tá? Entre os 30 e os 60, 45 quadros é 50% de ganho. E é muito próximo do que o olho humano consegue ali distinguir muito fácil. Então, tenta. Ah, não tá rodando bem a 60? Coloca ali um G-Sync em 45 e você vai se divertir como se estivesse em 60. Vai ser pouca diferença que você vai ter. É quase 50%, mas dá bom. Eu joguei o Horizon 4K 50 só pra minha placa não ficar tendo oscilação quando era 2060, pra ela não ficar... Jogou quanto tempo? Ah, eu joguei quase 1 hora ali, fiz quase o tutorial inteiro. Configurando o PC, Não, jogando, porque eu fiquei assistindo toda a ceninha de abertura, fiz todo o tutorial dela saindo ali de dentro da nave, da caverna, o pai dela ensinando ela como se livrar dos robôs, então foi bem bacana. Eu joguei a 50, a 2060 segurou em 50, não me lembro de ter visto queda para baixo disso, então assim, foi muito boa a experiência que eu tive. Agora eu vou jogar a 60
E vamos ver se eu vou sentir, mas acredito que eu não vá sentir diferença nenhuma. Eu acho que no final procure o conforto que você tenha para jogar, esqueça os números. Veja o ajuste do jogo. Não vá pelo número. Ah, não tá rodando a 60, não presta, porcaria. Não. Olha a tela e fala: nossa, o jogo tá bonito e eu tô gostando aqui da movimentação e etc. Tô gostando do jogo em si. Exatamente. Por exemplo, eu joguei lá com a de ler do jogo. Isso é ruim, é uma experiência ruim. Então, eu vejo assim, que nem eu falei, eu considero 720p a 60. Pra mim é jogável, pra você, para os outros pode não ser. 1080p a 30 é jogável. O ideal seria 1080 a 60, entendeu? Porque eu jogo nos videogames, então não tiro como padrão o PC. Mas no final o que importa é, se o jogo rodar 720p a 30 e você se divertir, esse é o mais importante. Procura o ajuste para diversão e não focado em números. É basicamente isso. É isso aí, gente. Eu comprei o Final Fantasy XV quando lançou para PC. O meu notebook não rodava nem o benchmark dele. Meu notebook ele foi reprovado no benchmark do Final Fantasy XV, mas eu comprei mesmo assim para jogar ele quando eu pudesse. E no meu PC, no meu notebook ele ia rodar o jogo em 720p a 13 quadros. Eu fiquei com o jogo parado aí por mais de 4 anos até que eu montei o meu PC e comecei a testar. Aí ele rodou em 720p 60, tava ali Full HD no mínimo a 38. Aí eu comprei a minha 2060, ele já tava rodando Full HD com alguns ajustes a 60. Aí que eu joguei algumas horas do jogo pra jogar de verdade. Aí eu joguei quase 2 horas de Final Fantasy XV. E aí eu gostei, mas aí agora eu vou terminar esse jogo em live com os meus amigos e ainda vou poder jogar off-live para poder explorar mais o mundo em 4K 60. Em live eu vou jogar Full HD, mas quando eu for jogar ele de verdade, à vontade, do jeito que eu gosto de jogar um Final Fantasy, que é, não me importa quantas vezes eu vou passar das 100 horas, aí eu vou jogar ele em 4K. Mas o que isso me custou? O que isso custou? Como os Vingadores, como a pergunta pro Thanos. Agora eu rodo a 4K 60. E o que isso te custou? Everything. Custou tudo. Custou parcelamento em 12 vezes no cartão da placa de vídeo. Mas né? é Tem isso. sempre esse custo. Agora os meus benchmarks vão atingir números maiores. Ai, mas é isso aí, Giri. Você deixou a mensagem, o recado dado certinho, né? Divirtam-se, gente. O principal dos jogos é se divertir. E pra você se divertir, eu acho que o mínimo que você tem que buscar, pra você assim, ter uma margem de segurança, uma garantia mesmo que você vai conseguir se divertir com o seu jogo, 30 quadros. Se você não consegue rodar em 4K 30, diminui Quad HD, diminui Full HD, diminui 720. Mas se você tá pegando 30 quadros, você só não se diverte realmente se você tiver trocando o objetivo de se divertir pelo objetivo de virar matemático, tá olhando números na sua tela, tá bom? Então, foca na diversão, joga o que vocês gostarem. Se você não pode jogar como você quer, joga como você pode, que uma hora você vai conseguir. Eu comprei o Final Fantasy XV porque eu tinha zerado todos até então e eu não pude jogar ele como eu quis naquela época, agora eu vou zerar ele. Então não passem 10 anos sem jogar porque vocês não têm o hardware dos seus sonhos. Porque agora que eu vou zerar o Final Fantasy XV, todo mundo já jogou o 16 e já saiu até DLC pra ele. Então eu estou atrasado pra jogar o DLC por um capricho.
Então empenhem-se em zerar os jogos que vocês gostam e sejam felizes. Afinal de contas, vocês são gamers? Ou vocês são processadores da Intel? E é isso aí, Giri. Quer completar mais alguma coisa? Acho que você já falou tudo aí. O importante é a diversão e busca... Esse é o foco. E não em ficar rodando benchmark aí, vendo... e não tá rodando como eu quero. O importante é ser adequado para você se divertir e atender às expectativas. Mais importante é o jogo ter uma história interessante, um gameplay bacana, do que você tá rodando a 60 FPS. Se o jogo não é bom, não importa quantos FPS você for rodar, tá? Imagina, rodar Blackthorn a 60 FPS na velocidade que o jogo foi desenvolvido. Não vai resolver o problema, né? Pois é, então foca na diversão, pessoal. Essa é a mensagem que eu deixo. E obrigado aí pela atenção e até a próxima. Valeu, Giri, valeu você que acompanhou aí mais esse nosso episódio do The Geekcast. É isso mesmo, pessoal. Vamos jogar. Se não dá 60, se não dá 144, não dá 120, não dá 90, não dá 60, roda 30, roda a 24, que é a velocidade de cinema. Você não vai no cinema para ficar olhando quantos quadros está aparecendo na tela, né? Você chega, senta e assiste o filme. Você já reparou alguma vez que o meu filme está em slow motion? Quando foi Matrix, tenho certeza que vocês gostaram que estava em slow motion, mas estava em 24 quadros do mesmo jeito. Então, joguem e divirtam-se. É isso aí. E evitem ficar muito apegados a numerozinhos saltando na sua tela, porque o jogo não foi feito para você ver os números, foi feito para você ver os gráficos, o enredo, a história. E é assim que você vai se divertir com os videogames. Abraço, pessoal, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.